dia, estamos começando agora o debate promovido pela Rede Tambaú de Comunicação com os candidatos ao governo do estado que chegaram ao segundo turno. Faltam apenas 5 dias para que mais de 3 milhões de paraibanos estejam diante das urnas para escolher quem vai estar no comando da Paraíba pelos próximos 4 anos. Esse é um espaço importante para um debate de ideias e propostas. Aqui comigo, João Azevedo, candidato à reeleição pelo PSB. E Pedro Cunha Lima, que é deputado federal, candidato da oposição, que está na disputa pelo PSDB. Aos dois, muito obrigada pela presença. A você de casa, que nos acompanha pela TV Tambaú, pelo portal T5 e YouTube, desejo que esse encontro possa contribuir com o fortalecimento da democracia em nosso estado. Este debate será dividido em 4 blocos, onde os candidatos vão poder se questionar com temas livres e também com temas que serão selecionados ao vivo e que foram definidos pela produção deste debate. Vamos então às regras deste primeiro bloco. O primeiro bloco terá o embate direto com os candidatos, com temas definidos por sorteio no estúdio. O primeiro a fazer a pergunta foi definido por sorteio prévio, com as equipes de cada candidato. Serão 30 segundos para fazer a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Cada candidato perguntará e terá a oportunidade de responder por 2 vezes. E o primeiro a perguntar será o último a responder. Vamos iniciar então essa primeira rodada. Os dois foram convidados já para estar aqui no centro do nosso cenário. O primeiro a perguntar nesse bloco foi definido por sorteio. No caso, João Azevedo inicia essa rodada e eu vou sortear o tema da pergunta que ele vai fazer ao candidato Pedro Cunha Lima. Então tá aqui esses temas que foram definidos pela nossa produção. O primeiro tema eu vou mostrar: relacionamento com a Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário. É o tema da pergunta que João Azevedo vai fazer a Pedro Cunha Lima. Fique à vontade, candidato, o senhor tem 30 segundos. Primeiramente, bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, candidato. Bom dia, Karine. Candidato, nós mantivemos uma relação extremamente respeitosa com todos os poderes na Paraíba. Saímos de um ambiente de disputa para um ambiente de harmonia. Como será a sua relação entre os poderes, caso você vencer essas eleições? Pedro Cunha Lima tem 1 minuto e meio para a resposta. Bom dia, Karine. Bom dia, João. Bom dia a você que nos acompanha. O nosso relacionamento vai ser de harmonia. Agora, quando eu enxergar que existe algo que está fora de lugar, que está errado, que precisa ser questionado, eu vou cumprir com esse papel. Até porque percebo que as pessoas estão exigindo essa postura. Ao longo dessa caminhada, eu tenho dito que não é correto que o orçamento da Assembleia, de 339 milhões de reais para 36 deputados, seja maior do que o orçamento da Universidade Estadual da Paraíba para uma comunidade acadêmica de mais de 21 mil pessoas. Isso está errado, isso precisa de um conserto. Eu acredito que todos nós que estamos fazendo política precisamos cumprir com essa obrigação de questionar esses equívocos para que a gente consiga ter um modelo mais eficiente, porque o dinheiro que está sobrando na Assembleia está fazendo falta para quem precisa do hospital público, está fazendo falta para quem tem uma criança e não encontra uma vaga de creche, está fazendo falta para remunerar melhor o nosso policial, aumentar o efetivo. Então, eu tenho um profundo respeito pela Assembleia, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público. Agora, quando eu encontro algo que está errado, na minha visão, eu tenho sempre a coragem de mencionar o tema, questionar, para que a gente possa mudar para melhor o funcionamento das coisas, fortalecendo uma nova ideia e uma nova mentalidade. João, 1 minuto para a réplica. Importante dizer que na Paraíba nós restabelecemos a Comissão Interpoderes, fizemos reuniões entre os poderes, para que a gente retomasse
uma condição de normalidade e de respeito. Nós sabemos que a Constituição Federal que estabelece essa questão do duodécimo. Era importante que o deputado tivesse apresentado lá no Congresso alguma modificação nessa direção. A Universidade Estadual da Paraíba recebeu 1 bilhão e 300 milhões de reais de duodécimo. Recebeu mais de 50 milhões acima do duodécimo. O valor que se passa hoje para a Universidade Estadual é maior do que o valor que se passa para a Assembleia. Basta consultar os dados do Tribunal de Contas do Estado. Essa relação entre todos os órgãos, entre Tribunal de Justiça, Ministério Público, ela se faz através do diálogo e do respeito. Nós manteremos isso no nosso segundo governo, porque é assim que a Paraíba vai continuar avançando. 30 segundos, Pedro. Desculpa. Tudo que eu falei dessa nova mentalidade eu pratico desde 2015, o primeiro ano de um primeiro mandato. Nunca aceitei ficar com auxílio moradia. Para mim, auxílio moradia deveria existir para quem não tem onde morar. Fiz o repasse do auxílio mudança, renunciei à aposentadoria especial de deputado, fiz um corte no gabinete de mais de 5 milhões de reais, apresentei propostas nessa direção. Eu busco praticar aquilo que falo. Essa é a postura que eu carrego desde 2015, o primeiro ano de um primeiro mandato. Bem, esse foi o primeiro embate. Vamos agora para a segunda pergunta com mais um tema que vai ser sorteado ao vivo. É a pergunta, né? O tema da pergunta do candidato Pedro Cunha Lima. O tema é tecnologia. Pedro, 30 segundos para a pergunta. A gente nunca teve, João, tanta oportunidade de dar mais eficiência ao serviço público através das novas ferramentas tecnológicas. A tecnologia vai engolir essa burocracia sufocante, paralisante que ainda existe hoje. Eu conversava com um agricultor na zona rural de Cajazeiras e ele me relatava que é um absurdo ele ter que todo ano vir a João Pessoa para poder cumprir com uma burocracia. Não está na hora da gente usar mais essas novas ferramentas tecnológicas para dar agilidade ao governo do Estado? Em 2019, quando eu assumi o governo do Estado, nós implantamos o que nós chamamos de governo digital. Esse governo fez com que o Estado da Paraíba hoje fosse o Estado brasileiro que tem a maior quantidade de serviços prestados, disponíveis para o usuário através da internet. São mais de 300 serviços que o usuário poderá simplesmente consultando a internet resolver perante o Estado. Nós criamos um sistema de processos eletrônicos que já economizou mais de 16 toneladas de papel dentro do Estado. Nós implantamos essa tecnologia na educação, tanto que levamos o sistema do programa de Paraíba Integra para 223 municípios da Paraíba, disponibilizando toda uma área de tecnologia antes impensada na Paraíba. Nós investimos em tecnologia quando implantamos os centros integrados de comando e controle em Patos, em Campina Grande e o de João Pessoa, que será entregue no próximo mês. Investimos verdadeiramente em tecnologia porque facilitamos a vida das pessoas. Todo o processo precisa avançar. Nós avançamos e muito. Colocamos a Paraíba no topo dos estados brasileiros que mais têm serviços disponíveis pela internet. Esse reconhecimento precisa ser feito para que a gente possa ter verdadeiramente a noção do que é esse estado da Paraíba hoje, que é muito melhor do que era o estado há tempos atrás. A verdade é que na sala de aula, quando o professor do estado vai fazer a chamada, não existe tecnologia ali porque o sistema não está sequer funcionando. Conversei com alguns professores que me relatam isso. Eu não consigo fazer sequer a chamada. A verdade é que para conseguir uma cirurgia, muita gente tem que ir atrás de um deputado ou uma deputada. Porque não existe tecnologia na central de regulação de leitos, na transferência, que inclusive ainda se faz através de um e-mail. Rio Grande do Norte não. Lá eles fizeram uma parceria com a Universidade Federal daquele estado e existe tecnologia, né, na central de regulação de leitos, para não ter essa história de você precisar de um político para ter acesso à saúde. Quem precisa sabe do que eu estou falando. A gente precisa ter tecnologia para dar mais transparência. Se você entrar no site do governo do estado, você não encontra a informação. É tudo escondido. Então está na hora, é uma das coisas que me move, fazer um governo mais moderno, mais ágil, com mais tecnologia, mais inovador para a gente funcionar melhor. Verdade acima de tudo. Se você entrar no site do governo, vai ter uma tarja lá, transparência. Cada centavo desse estado, o cidadão pode digitar o CPF ou o CNPJ da empresa, vai saber para onde ele foi.
verdadeiramente a central de regulação desse estado funciona de modo eletrônico. Nós implantamos o Opera Paraíba, que realizou 34 mil cirurgias por toda a Paraíba, usando tecnologia, usando essa tecnologia em benefício da população. Verdade acima de tudo. Vamos então para a terceira rodada aqui do embate entre os candidatos ao governo da Paraíba. Mais um tema sorteado ao vivo. Agora vamos falar de combate à corrupção. Quem vai fazer a pergunta agora é o candidato João Azevedo. Candidato, a transparência é fundamental para que se combata a corrupção. O nosso estado, o estado da Paraíba, é o 6º estado do Brasil melhor colocado com relação à transparência pública. Isso dados da Controladoria Geral da União. Como você avalia essa condição do estado ser o 6º estado do Brasil em combate à corrupção através da transparência? O nosso estado, infelizmente, foi citado como um péssimo exemplo de um esquema de corrupção mais recente, desvio de recursos na saúde pública, e a gente lamenta por isso. 134 milhões de reais foi o que a Operação Calvário revelou, desviado dos nossos hospitais, um recurso que fez muita falta na pandemia. Mais recentemente, do consórcio Nordeste, a compra de respiradores que não chegaram, né? E no nosso governo a gente vai ter linhas de ação para prevenir essa corrupção que tira tanto de quem mais precisa, para apertar por dentro as estruturas do governo. E tenho contado com a parceria do pastor Sérgio Queiroz, que foi candidato ao Senado e também, né, tem muita proximidade com esse tema de combate à corrupção. Cada secretaria vai ter uma estrutura própria de fiscalização. A gente vai criar a Delegacia da Saúde, para todo o contrato da saúde pública passar por um delegado casca grossa, toda uma estrutura de auditores, para não se repetir esse episódio muito lamentável que aconteceu recentemente e que colocou a Paraíba como um destaque nacional de um dos maiores escândalos de corrupção que o Brasil estava vivendo naquele momento. A gente vai combater corrupção, né, com integridade. Não basta o governador ser honesto, tem que também ter uma postura de todo mundo que faz parte do governo, ter receio de fazer a coisa errada, para que a gente consiga, né, combater esse mal que é tirar de quem mais precisa. Nós vamos continuar fazendo transparência pública para evitar, como no passado recente, tivemos dinheiro voador de janelas de prédio da Paraíba. Tivemos condições aqui de nos encontrar e debater temas como distribuição de cheques do governo para comprar voto. Isso é corrupção e nós queremos combater isso com transparência. Nós vamos fazer com que o Estado continue avançando e logo, logo estaremos galgando mais posições dentro desse ranking de competitividade. Fazer com que o Estado apresente, sim, alternativas, não será colocando um delegado para fiscalizar cada médico nesse Estado, não. Basta que se faça transparência pública que nós estamos fazendo. Basta que o órgão, como nós temos de ouvidoria, funcione como ele funciona hoje. Dessa forma, nós vamos dar transparência e vamos oferecer à população a condição de acompanhar cada centavo investido nesse Estado. O João não consegue falar de mim, por isso que toda hora ele fica jogando o debate para o passado. Perceba que até na propaganda dele ele não consegue falar de mim, ele sempre joga para o passado. O que eu coloco é em relação à sua pessoa, João, que foi citado na delação de Livânia, recebia propina de 120 mil reais por mês, foi citado na delação de Daniel, operador do esquema revelado pela Operação Calvário, dizendo que ia expandir o sistema, é investigado pelo STJ, você é investigado, eu não. Então, vamos falar do que acontece na prática. Tempo encerrado, vamos para a quarta e última rodada desse bloco com mais um tema sorteado. Agora o tema será analfabetismo na Paraíba, uma pergunta que será feita pelo candidato Pedro Cunha Lima ao candidato João Azevedo. Eu tenho dito que nós faremos o governo da educação. Sou um apaixonado pela educação, teremos um programa de alfabetização na idade certa, vamos reestruturar as escolas, vamos levar tecnologia de fato, né, para as nossas escolas, abrir vaga de creche. A gente precisa entender que enquanto a gente não acertar na educação, a gente não vai conseguir transformar uma realidade. Eu pergunto qual foi o programa de alfabetização na idade certa que o atual governo trouxe ao nosso estado. O programa Integra Paraíba. Mas antes de detalhar,
gostaria de dizer ao candidato, você foi eleito com dinheiro da Odebrecht. O seu pai foi delatado na Operação Lava Jato por receber R$800 mil para vender a Cagepa. Então vamos falar de coisa séria que interessa a população. O seu sócio recebeu R$150 mil da Operação Calvário dentro do seu escritório. Pode não ser mais sócio hoje, mas à época era sócio. Então vamos tratar de assuntos que interessam a Paraíba. O programa que nós criamos na Paraíba, este programa, ele faz convênio com todos os municípios para que a gente possa preparar, como nós estamos preparando, mais de 10 mil professores da rede municipal, para fazer com que a gente tenha verdadeiramente uma redução da evasão escolar e a educação e a alfabetização na idade certa. Esse programa existe, está disponível por toda a Paraíba e todos os municípios participam, quase todos os municípios participam desse esforço gigante, que é fazer com que o analfabetismo seja diminuído através de programas como Alfabetiza Paraíba, que trata da educação de jovens e adultos, e no caso das escolas de ensino básico dos municípios, para que a gente possa preparar. Foi assim que nós transferimos recursos para a construção de 62 escolas municipais, 50 ginásios e repassamos recursos para qualificar todo o sistema da educação. Antes que o diálogo entre os dois candidatos continue, vale destacar aqui que Pedro Cunha Lima pediu um direito de resposta que já está sendo analisado pela equipe jurídica. E assim que eu tiver a resposta, eu comunico aqui no estúdio, e agora o candidato Pedro Cunha Lima tem 1 minuto para a réplica. Perceba que João Azevedo, de novo, não consegue falar de mim. Ele ataca a minha família, ele fala de um sócio que não é meu sócio, mas não consegue falar diretamente da minha pessoa, porque eu não respondo a nenhum processo, eu não sou investigado. Durante a Operação Calvário, inclusive, a propaganda de João Azevedo foi retirada do ar, porque ele estava querendo me associar à Operação Calvário, né, uma investigação que analisou o período de 2010 a 2018. Em 2010 eu estava na Faculdade de Direito. Em 2014 foi minha primeira eleição, eu já fazia oposição. Enquanto vocês estavam desviando o recurso da saúde pública, e tem o áudio gravado de Ricardo Coutinho, eu estava fazendo o meu mestrado em Direito Constitucional. Então, vamos lidar com as coisas como elas são. A Polícia Federal, né, foi fazer busca e apreensão na sua residência, não na minha. Não queira vir me atacar nesse tema, João. Eu menciono esse tema porque as pessoas precisam saber o que foi a Operação Calvário, né, o que foi desviado da saúde pública, mas não queira reverter uma situação posta. 30 segundos, João. Eu insisto na discussão de temas importantes. Você fala da educação, entretanto, votou pela privatização do ensino público nas universidades. Você fala de educação e só colocou durante 8 anos do seu mandato, R$250 mil para o EPB. Você fala tanto da Comissão de Educação e se você olhar lá no site da Câmara, você vai ver que você faltou mais de 40 sessões da Comissão de Educação. Um discurso é uma coisa, a prática é outra. Com relação ao primeiro pedido de resposta do candidato Pedro Cunha Lima, a nossa assessoria jurídica avaliou e o pedido foi negado, Pedro. Ele fez mais um pedido de resposta agora com relação à privatização do ensino público, e aí esse pedido vai ser também avaliado pela nossa equipe jurídica. Por enquanto, nós vamos encerrar esse primeiro bloco, nós vamos para um intervalo rapidinho. Durante esse intervalo, Josival Pereira vai ficar fazendo uma análise do primeiro bloco no portal T5 e também no YouTube da TV Tambaú. E aí a gente volta rapidinho com essa resposta ao pedido de Pedro Cunha Lima e com mais uma rodada de perguntas, agora com temas livres. Até já!